impactado aqui nesta noite. Irmãos, se tem uma coisa, pelo menos que acontece comigo, é quando a gente entra numa igreja, a gente percebe que ela está viva, ativa, alegre, tem um brilho, irmãos, um ímpeto, uma vontade de realmente estar na casa, na presença do Senhor, cultuando, celebrando ao seu nome. E os irmãos passam isso para mim, amém? Eu fui impactado com a presença dos irmãos nesta noite. Com a presença de Deus nós já somos, né? Mas é importante que a igreja também tenha esse impacto. Uma igreja viva, alegre, os irmãos com desejo, com sede de Deus. O salmista tinha razão em dizer: a minha carne tem sede de Deus. Irmãos, que nós possamos ter sede de Deus. O mundo está tão vazio, irmãos, sem graça, triste. E se a gente não tomar cuidado, irmãos, a gente se entristece junto com o mundo. E nós somos diferentes porque nós temos a glória de Deus em nós. Eu estou muito feliz nesta noite de rever aqui o meu pastor Francisco, ilustre. Ele que criou essa coisa de ilustre, né? Lá na Santa Cecília, e pegou. É ilustre para cá, é ilustre para lá. Mas é uma benção, alegria rever a irmã Neide, Moisés. Irmãos, que maravilha, vocês estão de um casal vocacionado, abençoado, toda a família aí voltado para a obra de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Oxalá que todos os pastores fossem vocacionados. Isso é muito importante para a vida da igreja, amém, irmãos? Porque a igreja percebe isto em nós. Queridos, é uma alegria poder também rever pastor Daci, os demais obreiros aqui. A igreja está linda, meus irmãos. E eu estava saindo de casa e eu falei para minha esposa: minha filha, eu não lembro se lá tem ar-condicionado. Outro dia eu fui pregar numa igreja no Peri Alto, irmãos, e eu acho que estava uns 32 graus à noite, não tinha ar-condicionado. E vou falar para os irmãos, foi difícil, irmãos. E o pior, para piorar a situação, eu fui fazer uma oração para Deus derrubar a temperatura, irmão, e caiu uma chuva de repente. E aí depois a gente teve que ficar esperando uma hora para a chuva passar para poder ir embora, lá no fim do mundo, no Peri Alto. Mas foi uma bênção, graças a Deus. Meus irmãos, sem mais delongas, abra sua Bíblia nesta noite e vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Amém? Vamos lá, irmãos. Que Deus nos ajude, né? Graças a Deus, sempre que eu vou falar, irmãos, na igreja, é como se fosse a primeira vez. Eu tremo do mesmo jeito, fico nervoso, erro os textos bíblicos, dou umas gaguejadas. E graças a Deus por isso, irmãos. Porque se a gente parar de sentir temor, a coisa está ruim, né? Vamos ler Lucas 22, a partir do versículo... A partir do versículo, irmãos, de número 31. Lucas 22, 31. O título da leitura, irmãos, aqui na epígrafe é: Pedro é avisado. Disse também o Senhor, versículo 31. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Amém, queridos? Tenho lido a palavra de Deus, li aqui uns 3, 4 versículos, para que nós possamos nos
situar no assunto que nós queremos falar. Meus irmãos, hoje é culto de Santa Ceia e eu pedi a Deus um texto para que eu viesse falar para a igreja que tivesse alguma coisa a ver com a Santa Ceia. Todos os irmãos sabem que Jesus, ele desenvolveu o seu ministério aqui na terra há mais de 2000 anos atrás. Ele teve um período de vida muito curto. Hoje nós percebemos pela aparência de uma pessoa de 33 anos de idade, uma pessoa muito jovem. Eu já estou com quase 60, mas sempre as pessoas acham que eu tenho 35. E eu glorifico a Deus por isso. Os meus colegas que serviram o exército comigo no Maranhão falaram: rapaz, o que está acontecendo? Você não vai envelhecer, não? Eu falei: irmãos, isso aqui é a raiz de Jessé. A raiz de Jessé. Mas, irmãos, aproximadamente encerrou ali o seu ministério, a sua vida terrena. Mas, irmãos, durante a sua vida de 33 anos de idade, ele revolucionou o mundo com apenas 3 anos e meio de ensino, de cura, de operações de maravilhas. E o que Jesus fez, irmãos, os escritores sagrados dizem que nem os livros do mundo inteiro não caberiam às obras que ele fez. E ele ainda disse, irmãos, que aqueles que crerem nele ainda fariam obras maiores do que as que ele fez. Então esse foi o desafio mais sublime que ele deixou para a igreja, de nós realmente que vivemos aí 50, 60 anos, 70 anos, temos mais tempo para trabalhar até que ele volte. E o texto, irmãos, que Deus colocou no meu coração para falar aos irmãos foi Lucas 22. Os irmãos sabem que ele chamou muita gente, né? Muita gente aderiu à fé. O período que Jesus viveu aqui na terra foi um período muito difícil. A política de Roma dominava o mundo. E política junto com a religião, eles sacrificaram muitas pessoas, muitos cristãos foram mortos. Mas quanto mais eles matavam os cristãos, meus irmãos, mais os crentes eram perseguidos e eles se espalhavam, e eles pregavam e a igreja só crescia. Então ficou provado na história que não adianta matar crente, porque se matar crente, irmãos, é como se estivesse semeando na terra, grãos, e a igreja só vem crescendo, e cresceu de tal forma, irmãos, que chegou no Brasil, chegou em São Paulo e alcançou os nossos corações que estamos aqui nesta noite. Se você foi alcançado com Deus, faz assim, ó. Diga: eu fui alcançado por Jesus. Eu fui alcançado por Jesus, glória a Deus. Irmãos, e dentre tantos discípulos que seguiam a Jesus, ele separou 12 ali para serem o colégio apostólico, aqueles que estavam mais próximo de Jesus. Era o ministério, né? Ministério ali, colégio apostólico, que andava sempre com Jesus. E dentre esses 12 irmãos, ainda tinha 3 que eram mais chegados de Jesus. Não que Jesus amava mais os 3, Pedro, Tiago e João. A gente até brinca às vezes: irmão, como é que foi o culto de oração? Ei, irmão, foi Pedro, Tiago e João. É assim, né, que a gente fala? É isso mesmo. Irmãos, mas mesmo que seja o culto de Pedro, Tiago e João, é uma bênção, porque tem Jesus junto com Pedro, Tiago e João. E dentre esses 3 apóstolos, irmãos, ainda teve um que se destacou ainda. Era um homem que tinha um espírito de liderança, ele tinha um ímpeto de servir, e foi um homem, irmão, que às vezes a gente até diz que ele errou mais do que todos os outros. Mas, irmãos, Pedro era um homem muito ousado. E Jesus, percebendo, irmãos, essa ousadia, essa alegria que Pedro tinha, esse ímpeto de servir, de ser voluntário, esse espírito de liderança, Jesus, reunido com os apóstolos, ele disse: olha, Pedro, esta noite, se referindo à noite passada, Satanás vos pediu, aqui esse vos,
Dá a entender, irmãos, aqui esse vos, no plural, dá uma ideia de que Jesus não estava falando somente com Pedro, estava falando com os apóstolos. Esta noite, Satanás pediu para cirandar, para peneirar vocês. Aí ele se dirige a Pedro: mas eu intercedi por ti, para que a tua fé não se desfalecesse. E tu, quando te converteres, irmão, isso aqui é curioso, porque ele via que Pedro ainda realmente precisava melhorar, e muito. Mas Pedro, irmãos, ele disse: não, Senhor, peraí, como se dissesse: Senhor, você não está equivocado não. Senhor, eu sou Pedro. Chamou para si a responsabilidade. Senhor, eu não estou pronto, eu estou pronto a ser preso junto contigo, aí até a morte. E aí, irmãos, Jesus adverte a Pedro, dizendo: Pedro, hoje, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai dizer que não me conhece. Irmãos, eu acredito que quando Pedro ouviu aquela palavra, ele não questionou mais. E lendo, irmãos, esse texto, analisando todo esse contexto aqui, eu vi aqui pelo menos 4 coisas, irmãos, que eu quero, com a ajuda de Deus, rapidamente falar aqui, alguma coisa sobre a biografia do apóstolo São Pedro. E eu acredito, irmãos, que durante essa palavra, esses momentos que vamos estar aqui refletindo essa palavra, pegue a sua parte, amém? Pegue a sua parte. Todos nós sabemos, irmãos, que antes de Pedro se tornar um apóstolo cheio do Espírito Santo, um pregador ungido e um líder eficaz, ele revelou sua fraqueza e chegou ao ponto de negar Jesus. Pedro caiu, suas lágrimas foram amargas, mas a sua restauração foi completa. A queda de Pedro, irmãos, passou por alguns estágios, e eu queria falar nesta noite, irmão, 4 fases aqui, que Pedro passou até que ele se tornasse, ficasse no nível, na altura que Deus queria. A primeira coisa, irmãos, que nós vemos aqui nesse texto, foi que Pedro, diante de Deus, ele demonstrou uma autoconfiança. Os irmãos têm visto, irmãos, hoje, nesse mundo pós-moderno, o que mais se aprende nas empresas, é que você tem que ser autoconfiante, que você tem que ser uma pessoa que tem que se destacar acima de tudo e de todos. Mas, queridos irmãos, a autoconfiança no mundo espiritual é uma coisa delicada, é uma coisa perigosa. É bom, irmãos, que você demonstre uma confiança no Senhor. É bom que você confie também um pouco em você, que você tenha consciência dos seus atos, que você tenha consciência da sua fé, das responsabilidades que foram confiadas a você. Mas devemos ter muito cuidado, irmãos, com a autoconfiança. Mas o que é a autoconfiança, irmãos? Olha o que Pedro disse. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Foi o que nós lemos nesta noite. Quando Jesus alertou Pedro, irmãos, acerca do plano de Satanás, de peneirá-lo como trigo, Pedro respondeu que estava pronto a ir com ele, tanto para a prisão, como para a morte. Olha o que aconteceu aqui, irmãos, pelo menos 2 coisas nós vemos aqui. O apóstolo Pedro subestimou a ação do inimigo e superestimou a si mesmo. Irmãos, olha o perigo da autoconfiança no mundo espiritual. Nós nunca devemos subestimar, irmãos, o inimigo de nossas almas. Às vezes a gente vê os crentes, principalmente no meio evangélico, crente pisando na cabeça de Satanás, sapateando em cima da cabeça de Satanás. Irmãos, mas isso geralmente acontece na hora do culto, do expediente do culto. Mas eu quero ver, irmãos, é lá fora. Eu quero ver ela fora, quando a tentação bater na sua porta, aquela proposta que aos teus olhos parece uma proposta gorda, favorável, ninguém está vendo, é uma proposta que aos nossos olhos é muito boa. Irmãos, é nesse momento, irmãos, que a autoconfiança no mundo espiritual tem que cair por terra, porque nós nunca devemos subestimar o inimigo e subestimar o nosso ego. Como eu já disse, nós temos, irmãos, que ter confiança do que nós fazemos, do que nós cremos, mas nós devemos ter muito cuidado com o nosso próprio eu. Ele expôs exagerada confiança no seu próprio eu, e aí começou a sua queda espiritual. Este foi o primeiro passo da queda do
do apóstolo São Pedro. Irmãos, veja que quando Deus fala, Deus, irmãos, é diferente do ser humano, todos nós sabemos. Tudo que Deus fala, irmãos, é profético, amém? Alguém pode até questionar o que Deus falou, mas o que Deus falou é profético. Veja que quando Deus fala algo, às vezes acontece simultaneamente, mas tem algo que Deus fala, irmãos, que leva um tempo, que leva estágios. Mas se Deus falou algo com você a respeito de qualquer coisa, nunca se esqueça do que Deus falou. Você tem que ter a certeza que aquilo que foi proferido da parte de Deus vai se cumprir. E na maioria das vezes ela não se cumpre no momento em que nós queremos, no momento em que nós esperamos, da forma como nós queremos, porque Deus, Ele é soberano. Quando Pedro estava preso, juntamente com Tiago, a Bíblia diz que Deus permitiu que Tiago fosse morto, fosse decapitado, mas Deus não permitiu que Pedro fosse assassinado. Ou seja, o poder de Deus é inescrutável, irmãos, não se pode questionar a palavra, a soberania, o poder, a grandeza do nosso Deus. O que Ele fala, Ele cumpre. E o que Deus tinha falado a respeito de Pedro é que naquela mesma noite, ele diria que não conhecia Jesus, antes que o galo cante. 3 vezes, não foi só uma vez, Jesus disse, 3 vezes, Pedro, tu vai dizer que não me conhece. Irmãos, a autoconfiança é um perigo. Olha só, nós estamos vivendo, irmãos, o apogeu da psicologia, da autoajuda. As livrarias estão abarrotadas de obras que nos ensinam a confiar em nós mesmos. O cristianismo diz exatamente o contrário. Somos fracos e limitados, não podemos andar escorados no bordão da autoconfiança. Precisamos mais da ajuda do alto do que da autoajuda. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos precisam da ajuda do alto aqui? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus queridos, então nunca subestime o inimigo. E nunca superestime o seu próprio ego, porque isso pode te levar à queda. E Deus não nos chamou, irmãos, para o fracasso. Deus não nos chamou para viver no pecado. Deus não nos chamou, irmãos, para viver uma vida de negligência, não. Deus nos chamou para sermos firmes, fiéis, discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa, irmãos, que eu vejo nesse texto aqui, se referindo ainda a Pedro, foi a indolência de Pedro. Veja que a primeira coisa que aconteceu na vida de Pedro para que a profecia se cumprisse, Pedro foi um grande homem depois que ele se converteu, ficou uma bênção. Mas, irmãos, até isso acontecer, ele precisou revelar a sua fraqueza, mostrar realmente quem ele é. Porque, irmãos, no deserto é que a gente mostra quem realmente a gente é. Quando tudo está bem, irmãos, é maravilhoso, a gente pula, é uma bênção, irmão, quando está tudo certinho. Mas na hora que entra alguma dificuldade, uma perda, uma enfermidade, alguém da família se rebela contra a gente, no trabalho, alguma perseguição, aí a gente começa a diminuir a marcha, vem menos na igreja, a gente fica mais cabisbaixo, aquele brilho do olhar, do rosto já vai se apagando. Não, meus irmãos, persista. É nesses momentos de deserto que você tem que revelar quem você é. Não se esqueça que você é um servo de Deus, uma serva de Deus, e aconteça o que acontecer, não se esqueça que você tem a ajuda do alto para vencer todos os obstáculos da sua vida. Então, irmãos, para se cumprir a palavra de Deus na vida de Pedro, foi revelado aqui a autoconfiança exagerada que Pedro tinha em si mesmo. A outra coisa, irmãos, que aconteceu antes da queda de Pedro, foi a grande demonstração de indolência. Irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus estava próximo, ali a ser entregue aos romanos, ele estava sentindo já a agonia da morte, uma tristeza profunda, porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabia exatamente o que ele iria passar na cruz, o desprezo. Ele sabia que todos os discípulos o abandonariam na hora da cruz. Irmãos, e ele disse aos discípulos, Pedro, Tiago e João, fiquem aqui, que eu vou um pouquinho mais adiante, orar em segredo, sozinho com o Pai.
Irmãos, e a Bíblia diz que por 3 vezes Jesus ia falar com o Pai. E na sua oração ele dizia: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, passa de mim esta hora. Veja que tamanho era a agonia, irmãos, de Jesus. E a Bíblia diz que quando ele volta até os discípulos, eles estão fazendo o quê? O que os discípulos estavam fazendo, irmão? Orando? Queridos, eles estavam dormindo. E Jesus disse: olha, mas por que vocês, nem uma hora vocês podem velar comigo? E a Bíblia diz que Jesus foi novamente orar. Na terceira vez a mesma coisa. E aí, irmão, na terceira vez ele disse: olha, eis que o inimigo é chegado. Irmão, não demorou muito. Judas, que já havia entregado Jesus para os romanos, se aproximaram. Mas, irmãos, lá no Getsêmani, quando Jesus estava orando, ele sentiu uma agonia tão grande, que a Bíblia diz que ele sofreu, irmãos, uma pressão tão grande, que ele passou por um processo chamado, pela ciência, de hematidrose. É mais ou menos uma transpiração de sangue. O que é isso, pregador? É quando você transpira pelos poros sangue misturado com suor. Para a gente ter uma ideia de tamanha era a pressão que Jesus estava sentindo naquele momento. Ele já estava sentindo a dor da morte. Irmãos, e a Bíblia diz que aparecia ali os anjos do céu que o confortava. Você sabia, irmãos, que até Jesus foi confortado pelos anjos? Agora não me pergunte, que eu não terei argumento para explicar como que os anjos confortaram a Jesus. Aleluia. Eu acredito que isso aqui é um hebraísmo, irmão, para mostrar que Jesus, como homem ali, os anjos, os seres glorificados, né? Jesus estava na carne ali, e os anjos chegaram como disseram: olha, aqui está o exército do Senhor, você não está sozinho. Você não está sozinho, irmãos. Acho que alguém entendeu o que eu estou falando aqui. Você não está sozinho. O próprio Jesus recebeu a visita dos anjos que o confortavam. Tamanha era a agonia. Irmão, saiba que no momento da sua dor, o Espírito Santo vai te confortar, vai te consolar, vai te dar direção, vai te dar força, vai te dar ânimo, vai te levantar e vai fazer você continuar a jornada em nome de Jesus. Irmãos, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. O mesmo Pedro que prometeu a fidelidade a Cristo e a disposição de ir com ele para a prisão e até a morte, agora estava cativo do sono no jardim do Getsêmani. No auge da batalha, falhou-lhe a percepção da gravidade do momento. Faltou-lhe vigilância espiritual. Estava entregue ao sono em vez de guerrear com Cristo contra as hostes do mal. A fraqueza espiritual de Pedro fê-lo dormir, e ao dormir fracassou no teste da vigilância espiritual. As palavras de Pedro eram de confiança, mas suas atitudes eram trôpegas promessas desprovidas de poder, evaporam na hora da crise. O sono substituiu a autoconfiança. O fracasso se estabeleceu no palco da arrogância. Irmãos, olha como que Deus vai trabalhando para que a sua palavra se cumpra. Queridos, eu vim aqui dizer para você nesta noite que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Talvez você já pensou até em desistir, mas não faça isso, não deixe esse pensamento passar pela sua mente, porque Deus vai fazer você chegar no lugar que Ele quer que você chegue. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, mas tem uma terceira coisa que aconteceu aqui na vida de Pedro, antes que ele caísse: a precipitação. Irmãos, a gente vive hoje no mundo da pressa. Eu até, hoje mesmo à tarde, quando estava ainda meditando na palavra, eu lembrei. Eu baixei um aplicativo, irmão, no celular, que tem aquele, que foge aquele teclado, que só escreve com zigue-zague. Você só faz assim por cima das letras e já digita. E aí depois eu fiquei tão preguiçoso para digitar, que quando eu vou digitar tecla por tecla, eu não acho as letras, irmãos. A gente está vivendo uma época tão acelerada, que a gente quer tudo para ontem, meu irmão. E não adianta. Olha, outro dia a gente pediu uma pizza, 10 minutos a gente já estava inquietado, descia, ela vai lá embaixo e volta e vem, e fica naquela agonia. Calma, meu irmão, a pizza vai chegar. É um desespero, irmão Ademir. Irmãos, a gente está vivendo no mundo do desespero, as pessoas
Agora com a pandemia, irmãos, foi uma loucura. Me fizeram comprar um tapete, chama tapete sanitizante, parece. É um tapete que você derrama cândido dentro dele para enxaguar os pés. Depois tem um outro tapete para secar os pés. Depois tem um outro tapete, porque a gente tinha medo que o Covid estava se arrastando pelo chão. A gente entrou no desespero, meus irmãos. A gente está totalmente saindo fora da coisa. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, o Senhor ainda está na casa. O Senhor ainda está conosco. Louvado seja Deus. Irmãos, a precipitação é algo que tem acontecido muito nesses últimos dias. A pressa. Olha, irmãos, diz aqui que um dos apóstolos, um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Na hora que os soldados romanos chegaram no Getsemane para prender Jesus, Pedro, que era aquele que errava por excesso, arrancou a espada, irmão, e deferiu um golpe frio na orelha do soldado, e a orelha caiu no chão, irmão, uma coisa terrível. Vai saber se Pedro não queria partir a cabeça do soldado. E o homem deve ter se assustado e cortou a orelha. Mas a Bíblia diz que milagrosamente o Senhor pegou a orelha daquele homem, colocou no lugar e cicatrizou na hora, irmãos. Isso já era motivo para os soldados romanos se converterem. Porque isso nunca foi comum, isso é operação de maravilhas. É Deus operando, mas o mundo não percebe. Eu estava vindo no Uber, irmãos, agora e dizendo para o moço lá, o motorista: meu Deus, como o mundo está, irmãos, vivendo esse sono da indolência. O mundo está se precipitando cada vez mais a passos largos, irmãos, para a perdição. O mundo não para ouvir a palavra de Deus. Mas nós louvamos a Deus porque a palavra de Deus se cumpre. Irmãos, na época que eu fiquei no exército ali no Maranhão, em 1987, a gente não tinha celular. Então, agora, uns 3 anos atrás, os amigos do quartel me reencontraram através das redes sociais, fizeram um grupo, e a gente dá risada, a gente conversa, e a gente estava dizendo: meus irmãos, na nossa época não tinha celular, a gente não tinha acesso à internet. Irmãos, olha o que está acontecendo, as coisas estão andando acelerado. Se tem o lado da precipitação humana, irmão, como lá no Nordeste a gente fala, essa ligeireza, essa rapidez, a tecnologia da ciência avançando. Irmãos, se aqui na Terra a ciência está avançando, imagine a soberania de Deus como está na frente. Aleluia. É por isso que a Bíblia já dizia lá, há milênios de anos atrás, não abrir. Tem umas versões que diz abrir e fechar, mas o original é abrir e piscar, meus irmãos. É muito rápido. Isso dá uma referência de que nós seremos arrebatados com violência. O Senhor vai nos tirar daqui, irmãos, com violência. Olha lá, o irmão piscou, já foi. Piscou, já foi. É assim que Deus vai nos tirar, irmãos, dessa terra. Arrebatar significa tirar com violência. Louvado seja Deus. E aí depois sim, nós voltaremos com Cristo para reinar em nome de Jesus com Cristo eternamente. E Jesus vai estabelecer o reino milenial aqui na terra. Então veja, meus irmãos, a internet surgiu, e aí a propagação do evangelho avançou, irmãos. Esse culto que está sendo gravado aqui agora, irmãos, em algumas igrejas por aí, tem curtidas que vêm do Japão, dos Estados Unidos, da Irlanda, de Portugal, vem de tudo quanto é lado, tudo quanto é lugar, as pessoas estão antenadas na internet. E está assim, irmãos, de palavra de Deus, de mensagem de Deus na internet. O evangelho está acelerando muito rápido, porque a Bíblia diz que e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações e todas as gentes, então virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, então Pedro fracassou mais uma vez. Quando os soldados romanos, liderados por Judas Iscariotes e pelos principais sacerdotes romanos, prenderam a Jesus, Pedro sacou sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Sua valentia era carnal, porque dormiu e não orou. Entrou na batalha errada, com as armas erradas e a motivação errada. Pedro deu mais um passo na direção da queda. Ele deslizou mais um degrau rumo ao chão. Nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Precisamos lutar não com armas carnais, mas sim com as armas espirituais.
Precisamos entrar nessa guerra com os olhos no céu e os joelhos no chão. Precisamos despojar-nos da autoconfiança para recebermos o socorro que vem do alto. Aleluia! Levante a sua mão por um momento e adore ao Senhor. Nesta noite, irmãos, Deus está nos advertindo a respeito da autoconfiança. Deus está nos advertindo a respeito da indolência, irmãos. Cuidado, porque se por um lado, irmãos, as pessoas, elas são autoconfiantes, por outro lado, elas são negligentes. Dá para entender o ser humano, irmãos? Ou ele vai muito correndo na frente, ou ele se esconde. E eu sempre digo nas minhas palavras, irmão, que isso acontece muito com o crente. O crente, irmãos, é do contra. Quando Deus diz vai, o crente fica com medo, se esconde. Mas quando Deus diz espera, aí o crente quer arrancar a espada e quer sair correndo na frente. Irmão, se por um lado as pessoas são autoconfiantes, por outro lado elas são negligentes demais. Deus não quer, irmão, esses extremos. Deus quer equilíbrio. Deus quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Cresça no conhecimento, mas cresça na graça. Não vamos crescer desequilibrados. Vamos trilhar o caminho da obediência. Que Deus nos afaste da autoconfiança. Que Deus nos livre da precipitação. Louvado seja Deus. E que Deus nos livre, irmãos, da indolência, da negligência espiritual. Mas eu quero concluir, meus irmãos. Eu quero concluir. Para que a palavra de Deus se cumprisse na vida de Pedro, irmãos, aconteceu um outro estágio. Agora Pedro ia a Jesus de longe. Os irmãos perceberam a diferença do Pedro? Senhor, estou pronto e contigo para a prisão e até a morte. E agora a gente vê Pedro, irmãos, isso tudo para se cumprir a palavra de Deus. Agora Pedro, irmão, o mesmo Pedro, autoconfiante, precipitado, valentão, estava seguindo Jesus às escondidas. Virou o 007 espiritual. Não queria que ninguém soubesse mais que ele era discípulo, muito menos apóstolo. Ninguém poderia saber que Pedro era crente. Seguia a Jesus de longe, meus irmãos. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Porém, Pedro seguia de longe. Está lá no versículo 54 de Lucas 22. Depois que Cristo foi levado para a casa do sumo sacerdote, Pedro mergulhou nas sombras da noite e seguia a Jesus de longe. Sua coragem desvaneceu, sua valentia tornou-se em covardia. Seu compromisso de ir com Jesus para a prisão e a morte foi fidelidade incondicional ao Filho de Deus começou a enfraquecer. Não queria perder Jesus de vista, mas também não estava de os riscos da sua ligação com Ele. Dá para entender, irmãos? Isso tudo, irmãos, é quando nós queremos viver uma vida de autoconfiança, confiando no nosso próprio braço, confiando na nossa própria capacidade. Irmãos, eu vou contar aqui rapidamente para os irmãos, já vou concluir. Eu me lembro, irmão, que uma vez eu fui comprar uma geladeira, morava em Goiânia na época, e estava tudo bem, irmãos, estava tudo bem, a geladeira era de menos comprar aquela geladeira naquele momento. Nós temos que entender, irmãos, porque nós somos crentes espirituais, e nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Mas tem momento, irmão, que não é o momento da gente fazer determinada coisa. E eu fui direto para comprar essa geladeira, irmãos. Quando eu pisei, irmão, na entrada da porta da loja, eu senti algo assim, sabe como quem diz, não compra a geladeira agora. Não compra a geladeira agora. Espera mais um pouco. A geladeira está boa ainda. Mas eu insisti, eu falei, mas está tudo certo, eu posso comprar, não vai dar problema. Eu vou falar aqui, irmão, fora do microfone. Vocês sabiam que por causa disso meu nome chegou até aí no Serasa uns dias? Porque eu desobedeci, irmãos. Nós, queridos irmãos, temos que ter muito cuidado, irmãos, com a precipitação desse mundo. Essa rapidez que o mundo quer impetrar em nós. Nós temos, irmãos, que andar no passo que o Espírito Santo quer que nós andemos. Vocês têm percebido, irmãos, que tem acontecido tanta coisa, para com que a igreja viesse a enfraquecer, para que a igreja viesse a diminuir. Mas vocês têm percebido que a igreja ainda continua crescendo, meus irmãos? Ainda continua crescendo. Esse ano mesmo, agora de 2023, quantas pessoas que eu conheci quando eu cheguei aqui há 26 anos atrás em São Paulo,
que eu nunca ia imaginar. Elas me encontram no metrô, me dão a paz do Senhor. Me encontram no mercado, me dão a paz do Senhor. Eu fico até espantado, irmão, de ver. Outro dia eu encontrei com irmãos. Sabe aquelas pessoas que fazem tatuagem no rosto, colocam piercing em tudo que é lugar? Irmãos, quando eu vi ele no mercado, ele falou: a paz do Senhor, meu irmão. Eu sigo os cultos de vocês na internet. E um dia eu estava pensando em destruir a minha própria vida. E eu ouvindo a palavra de Deus, eu hoje também aceitei Jesus Cristo. Eu não sei se ele fez um processo, irmãos, de remover as tatuagens do rosto, ou se é o próprio Deus que está fazendo com que aquela sujeira saia. Mas é uma coisa impressionante, irmãos, a transformação do rosto daquele moço, como vai mudando. Aleluia. É assim, irmãos, que Deus fez conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Olha, irmão, para encerrar, ainda hoje há muitos crentes seguindo Jesus de longe. Ainda guardam certo temor de Deus, mas ao mesmo tempo anestesiaram a consciência vivendo em práticas erradas. Dizem ser seguidores de Cristo, mas seus pés estão ficando nas sendas sinuosas que desviam do caminho da verdade. Dizem amar a Deus, mas suas atitudes e obras provam o contrário. Estão na igreja, mas ao mesmo tempo estão no mundo. Frequentam os cultos, mas o coração está longe do Senhor. Ao olharmos, irmãos, eu quero concluir aqui. Ao olharmos para a vida de Pedro, estamos diante do espelho. Muitas vezes somos como Pedro. Mostramos autoconfiança, não oramos, somos precipitados e seguimos Jesus de longe. Todavia, não podemos perder o foco. O Eterno não desiste de nós, assim como não desistiu de Pedro. Como diz o lindo cântico: eu quero voltar ao primeiro amor. Que seja assim, para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Queridos, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Vamos participar da Santa Ceia do Senhor com alegria e com este coração puro diante de Deus, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Amém, queridos? Fique com esta palavra, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Quando você recebe essa palavra, irmãos,